Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 18 de julho, o nosso texto está no livro de Juízes, no capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram a Yahvé, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Disse Yahvé: Judá subirá, e eis que lhe dei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e Yahvé lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. E feriram os cananeus e os ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram fogo. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, pois, dantes o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Sesai, e a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que dantes o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vindo ele a ela, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento saltando. E Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza, com o seu termo, a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi Yahvé com Judá, e despovoou as montanhas. Porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Aнаque. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Dantes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José a Betel, e foi Yahvé com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E vieram os espias, um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares de sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares de sua jurisdição, e nem aos moradores de Ibleão com os lugares de sua jurisdição, nem aos moradores de Meguido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Axibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém os azeritas
habitaram no meio dos cananeus que habitavam a terra, porquanto não os expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores da terra de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E apartaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar a montanha de Eres em Aijalon e Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários, e foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha, e dali para cima. Livro de Atos, capítulo de número 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando se passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe o anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas que estavam fora diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que o homem que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente de que não ensinasseis nesse nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque dantes estes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. No livro de Jeremias, hoje o nosso capítulo é de número 14. A palavra de Yahvé que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água, vêm às cavas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios e envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça, por causa da terra que se fendeu, pois não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até as servas no campo parem e abandonem seus filhos, porquanto não há erva, e os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Yahvé, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor, seu no tempo de angústia. Por que serias como um estrangeiro na terra e como viandante que se retira para passar a noite? Por que serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Yahvé, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz Yahvé acerca deste povo: pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso Yahvé se não agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais Yahvé: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Yahvé, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me Yahvé: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, vaidade e engano do seu coração são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz Yahvé acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra.
A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a Virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali debilitados de fome, e até os profetas e sacerdotes correram em redor da terra e nada o sabem. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborreceste a tua alma a Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, eis aqui a turbação. Ai, Yahvé, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites, por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Yahvé, o nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, Juízes, no capítulo 1, que aqueles que se dispõem a obedecer a Deus, o Senhor mesmo coopera para que tudo vá bem. Mas aqueles que se recusam, eles precisam aprender a lidar com as próprias regras que criaram, porque não encontrarão respaldo no Senhor para tudo quanto fazem. E em Atos, no capítulo 5, nós vemos a importância de levar a vida com uma consciência tranquila para com Deus. Os apóstolos responderam: nós precisamos obedecer o que Deus diz e não o que o homem diz. Então, independente de agradar a pessoas, a nossa consciência precisa estar focada em agradar a Deus, seguir os seus princípios, os seus mandamentos e cumprir a sua palavra. Isso é o suficiente para nós. E em Jeremias, no capítulo 14, apesar do profeta ter clamado pelo povo, o Senhor disse: não interceda por eles, não vai adiantar, eu já deliberei o que vou fazer. Eles viraram as costas a mim. Então nós precisamos aprender que não devemos pedir a Deus aquilo que ele não concorda em entregar. O profeta estava pedindo por um povo que o Senhor já tinha dito: não interceda por eles. Nós precisamos aprender a alinhar as nossas orações à palavra de Deus e à vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos, te louvamos, exaltamos o seu nome, porque só tu és santo. Pai, no nome de Jesus, clamamos a ti, que o Senhor nos oriente, nos instrua e nos ajude, Pai, a ser filhos obedientes que cumprem a tua palavra e que em todo o tempo seguem o caminho que o Senhor estabeleceu para que possamos receber de ti o respaldo para as nossas ações em meio às guerras, em meio às batalhas e encontrar no Senhor segurança e paz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.